sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na primeira parte da nossa congregação de hoje, desse sábado, nós vamos ler o 6º capítulo do livro de Esther. Esther, capítulo 6. Quem está aqui comigo presencialmente, vamos ler juntos. Quem está à distância também nos acompanhe nessa leitura. Sejamos nutridos, alimentados, fortalecidos pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Esther 6. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Ramã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Ramã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Ramã. O rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ramã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém Ramã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Ramã ao banquete que Esther preparara. Aleluia! Nós temos passado por este livro aqui, meditado neste livro de Esther, que é o último livro histórico. O Antigo Testamento é dividido em 3 volumes: livros históricos, livros poéticos ou sapienciais
e livros proféticos. Livros históricos de Gênesis até Esther. Este livro de Esther narra a história do período em que o povo de Israel estava no cativeiro babilônico. E essa história de Esther já é no final daquele período, no final daqueles 70 anos de cativeiro, depois dos quais o povo de Deus foi restaurado à sua terra, voltou para a terra de Israel, embora ainda ficasse sendo uma colônia do Império Persa que dominava sobre eles. O rei Assuero, aqui citado, é um desses reis do Império Persa. Nessa história, o que está acontecendo aqui nos bastidores dessa história é Satanás procurando destruir a linhagem messiânica que estava acontecendo na família de Judá, na descendência da tribo de Judá, que estava aqui nesse cativeiro. No cativeiro babilônico estavam 3 tribos, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Levi. As outras tribos já haviam sido destruídas, disseminadas completamente pelo cativeiro assírico. Satanás estava procurando agora em qual dessas 3 tribos, se era na tribo de Judá, se era na tribo de Levi e se era na tribo de Benjamim, que estava a linhagem messiânica, a descendência de Jesus, para tentar impedir a continuidade da genealogia que levaria até o nascimento de Jesus Cristo. E com isso ele levantou esse homem maligno aqui, chamado Ramã, um homem mau, homem possuído pelo diabo, mas que ocupou um alto grau na política, se tornando o homem mais alto desse império persa, somente abaixo do rei Assuero. E nós vimos nos capítulos anteriores que ele já havia convencido o rei Assuero a levantar uma campanha de extermínio do povo judeu que estava na Babilônia. E esse extermínio estava marcado para o dia 13 daquele ano em que essas coisas estavam acontecendo, para o dia 13 do último mês, que em hebraico é o mês de Adar, no calendário judaico, o mês de Adar, que equivale para nós em português, o mês de março. No dia 13 de março, que para eles era o dia 13 do mês de Adar, daquele ano judaico, o povo judeu seria exterminado na Babilônia, e o rei Assuero já havia dado liberação para Ramã organizar tudo isso. Ele já tinha organizado tudo isso por causa do ódio que ele sentia por um só judeu. Por causa do ódio que ele tinha por um judeu, ele decidiu matar todos os judeus, porque o diabo estava agindo na vida dele. Tá? O diabo estava agindo na vida dele. Quando a Bíblia fala assim: irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo, porque o ódio dá lugar ao diabo. Tá? Pessoas que estão odiando são pessoas que estão sendo usadas pelo diabo. Pessoas usadas por Deus jamais odeiam ninguém, pelo contrário, amam a todos, como o Senhor os amou. Ramã odiando Mordecai, o ódio era tão grande que matar Mordecai não era suficiente, ele quis matar todo o povo judeu. No capítulo anterior, que nós vimos domingo à noite, no capítulo 5, ele mandou fazer uma forca bem grande, bem poderosa, porque nela ele iria enforcar o Mordecai. E nesse dia em especial, que nós estamos lendo aqui o capítulo 6, é o dia que ele ia pedir, para o rei, para antecipar o extermínio dos judeus, matando um judeu, o Mordecai, enforcado, muitos meses ainda antes do dia 13 de Adar, quando os judeus seriam exterminados aqui na Babilônia. Só que a tônica desse livro, que
não cita em nenhum versículo a palavra Deus, apesar de não citar em nenhum versículo a palavra Deus, o tema principal desse versículo é a soberania de Deus. E nós vemos aqui nos detalhes das coisas que acontecem, como Deus age soberanamente na realização dos seus planos, na realização dos seus propósitos. Por isso está escrito em Jó 42:2 que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E em contrapartida, Deus frustra todos os planos dos homens e Deus também frustra todos os planos de Satanás. Planos de Satanás são frustrados por Deus. Planos dos homens são frustrados por Deus. Os únicos planos que não são frustrados são os planos de Deus. E quando Deus permite que homens ou até Satanás realize alguma coisa, é porque nessa realização, para a qual Deus dá a sua permissão, ninguém faz nada sem a permissão de Deus, homem algum faz nada sem a permissão de Deus, e demônio nenhum e nem Satanás faz nada sem a permissão de Deus. Quando Deus permite, é porque nessas realizações, tanto de homens como de Satanás ou dos demônios, Deus também tem uma instrumentação, usa isso como instrumento na realização dos seus propósitos. E existe um versículo na Bíblia que nós podemos muito bem nos apegar sempre a ele para entender um dos aspectos das ações de Deus na sua soberania, que é o versículo escrito pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Esse versículo diz para nós que Deus é quem age em todas as vidas, fazendo com que todas as pessoas, em todas as circunstâncias em que vivem, ajam, façam coisas que levem ao cumprimento dos propósitos de Deus, ao cumprimento dos planos de Deus. Alguém poderia dizer, então Deus é manipulador? Não, porque Ele não precisa ser manipulador, porque Ele é soberano. Manipuladores são homens que não são soberanos e gostariam de ser. Queriam ser soberanos, mas não são, então eles se esforçam para estabelecer uma falsa soberania, e essa falsa soberania se chama manipulação. Deus não é manipulador, Deus é soberano, e só Ele é soberano. Agora olha bem, no mesmo dia em que o Ramã já tinha o plano de Ramã era se apresentar diante do rei Assuero para pedir autorização para o enforcamento de Mordecai, o rei Assuero não sabia de nada disso. O rei Assuero não sabia nem que Ramã tinha feito uma forca. O rei Assuero não sabia desse plano de Ramã. E na noite que antecedeu esse dia, olha o que aconteceu no versículo 1. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Naquela noite, Deus tirou o sono do rei. Deus fez vir sobre o rei uma insônia. Sabe quando Deus não deixa você dormir? Porque Ele quer que você faça outra coisa, que você vai orar, que você vai ler Bíblia. Não é para assistir televisão não, quando Deus tira o seu sono é para você orar, para você ler a palavra de Deus, não é? Porque por isso Deus tirou o seu sono. Mas o rei Assuero não era um homem de Deus, mas Deus tirou o sono dele, e ao tirar o sono dele, colocou nele o desejo de ler este livro aqui, o livro dos feitos memoráveis do seu reino, do seu império. E naquela noite que ele estava sem sono e o livro, foi lido diante dele, as pessoas estavam ali, os seus servos, os seus leitores, os escribas do rei,
né? Também não podiam dormir. Se o rei não dormiu, os servos do rei também não dormem. Então levaram um livro e Mordecai mandou: podem ler aí. E aí leram algo que já havia acontecido anteriormente, aqui nos capítulos anteriores, um feito desse judeu Mordecai, que Hamã iria no dia seguinte, ao amanhecer do dia seguinte, pedir pelo seu enforcamento. Estão vendo como Deus age? Não deixou o rei dormir, tirou o sono do rei. Levou, conduziu todas as coisas para o rei ler o livro e lembrar do que Mordecai havia feito em favor do rei. Um feito memorável, porque Mordecai ouviu a conversa desses dois servos traidores do rei, o Bigtan e o Teres, que planejavam matar, planejavam assassinar o rei Assuero. Mordecai, ouvindo isso, ouvindo essa conversa, fez com que isso chegasse até o rei, e foi constatado o projeto de Bigtan e Teres, e eles é que foram mortos. E não aconteceu o que eles queriam, matar o rei. Ao invés disso, os dois foram condenados à morte. Depois que o rei ouviu essa leitura, ele falou: espera um pouquinho, para de ler aí um pouco o livro, eu quero saber o que foi feito de benefício, né? Como que nós assim, né, fizemos para pagar esse feito memorável que Mordecai realizou. O que ele ganhou de nós? O que foi feito para ele? Não foi feito nada. Não foi feito nada? Quem é que está aí no pátio aí? Já estava amanhecendo o dia, o Hamã estava lá no pátio logo cedo o Hamã já estava lá para pedir a autorização do rei para naquele dia enforcar o Mordecai. E aí Deus manda chama ele aqui. E quando a pessoa chega diante do rei, a primeira palavra não é da pessoa, a primeira palavra é do rei. Então antes que Hamã falasse para o rei o que ele queria, que era enforcar Mordecai, o rei primeiro perguntou para ele: o que o rei deve fazer com o homem que ele quer honrar? Aí o Mordecai, cheio da sua soberba, porque era debaixo do rei o homem mais poderoso, né, politicamente, achou que o rei estava se referindo a ele. O rei está querendo me honrar. É maravilhoso isso aqui, né? Até graça, louvado seja Deus. E aí então o rei, né, o Hamã disse para o rei tudo que tem que ser feito com o homem que o rei quer honrar. E o rei disse para ele: muito bem, então pega tudo isso que você falou e honra o judeu Mordecai que está sentado lá na porta. E Hamã odiava Mordecai, mas teve que levar o Mordecai, né, para ser vestido com as vestes reais, montar no cavalo do rei e andar pelas ruas da cidade, né, e chegar na praça central da cidade. E o Mordecai teve que apregoar: assim se faz ao homem a quem Deus deseja honrar. Deus é demais, né? Olha, isso aqui tudo é obra de Deus, não é ação humana, é obra de Deus movendo os homens. Deus move os homens, Deus sabe como fazer isso, Deus tem autoridade e poder para fazê-lo. E Mordecai então, depois que fez tudo isso, né? Depois de tudo isso, Mordecai voltou para lá, para a porta onde ele estava, para o seu lugar, depois de ter recebido essa honra. E Hamã voltou para casa. Olha só, diz o final do versículo 12, né? Hamã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Que vergonha, né? Teve que honrar a pessoa que ele mais odiava. E aí ele contou isso para a mulher dele, para os seus amigos. Eles falaram: olha, você já começou a cair diante desse homem, já começou a perder a sua moral aí diante desse homem. Com certeza tu não prevalecerás e é tu quem cairás diante dele. E enquanto eles falavam, chegaram os servos do rei, porque no capítulo 5 Esther também já havia sido levada pelo Senhor a agir
convidando o rei Assuero e Ramã para o banquete que está no capítulo 7, que nós vamos ler na nossa congregação de amanhã pela manhã, às 10 horas, no qual então Esther denunciou diante do rei o intento de Ramã de matar o povo dela, o povo judeu. Ela também era judia. O rei Assuero não sabia, porque até então Esther não havia revelado a sua origem, a sua nacionalidade, mas ela vai revelar, e o rei então vai mandar enforcar o Ramã na mesma forca que Ramã tinha feito para o Mordecai. É maravilhoso ler isso e ver como em toda a história Deus está agindo. Daniel diz que Deus levanta reis, Deus derruba reis. Salomão disse em Provérbios 21 que o coração do rei nas mãos do Senhor é como um ribeiro de águas. O Senhor o conduz para onde Ele quiser. O Rei das nações é o nosso Deus. O que está governando acima de todas as nações é o nosso Deus. Nós não confiamos em homens, não confiamos em políticos, de nenhum partido, não confiamos em política de forma alguma, não temos ideologia de esquerda, de direita, de centro. Nós não temos ideologia, nós temos a verdade, a palavra da verdade, a palavra de Deus, e servimos o nosso Deus, porque é Ele quem está no controle soberano de todas as coisas e de todas as pessoas, e isso inclui a minha vida, isso inclui a sua vida, isso inclui a vida de cada um de nós, com toda a riqueza de detalhes. Até os cabelos da tua cabeça estão contados. Deus é soberano sobre tudo, Deus é soberano sobre todos. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus.